Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma Quinta da Graça, esse devocional de quinta para termos um momento de meditação e oração. Momento que a gente busca a Deus, coloca diante de Deus nossas angústias, nossas petições, mas também coloca diante de Deus nossos agradecimentos por tudo que Ele fez, pelo que Ele é e pelo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Pois nós pertencemos a um Deus todo-poderoso, um Deus cuidador, a um Deus que se apresenta como pastor, que cuida das nossas almas, cuida das nossas vidas, onde nada nos deixa faltar, preserva nossas vidas, Ele providencia coisas para que todas elas venham cooperar para o nosso bem, como Paulo diz aos Romanos. Às vezes a gente fica atribulado, angustiado diante das adversidades, diante de momentos difíceis, e esses momentos faz com que a gente esqueça quem a gente serve, a gente esqueça de quem a gente é filho. A gente é filho de um Deus todo-poderoso, de um Deus amoroso, e é um pouco disso que nós vamos meditar na nossa reflexão de hoje. Então quero convidar você a ler um texto comigo de Salmo 117. É um salmo pequenininho, só tem 2 versículos. Nesses 2 versículos diz o seguinte: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! É assim que termina o salmo, com um grande aleluia. O aleluia que quer dizer louvado seja Deus. Glórias ao Altíssimo Todo-Poderoso, né? Então, de fato, esse Deus é um Deus amoroso e nós vamos meditar um pouquinho nesse texto, tá bom? Vamos fazer uma oração agora, pedindo que o Senhor fale conosco através desse texto, que esse texto seja esclarecedor no nosso coração, mas ele venha e toque também o nosso coração. Que não seja só para a mente, mas que seja para o coração, né? Quando a gente estuda um texto bíblico, às vezes a nossa mente fica edificada, a gente compreende o texto, a gente fica até admirado com a beleza e com a sabedoria do texto sagrado. Mas o propósito do texto bíblico não é só falar a mente, não é só esclarecer e trazer luz, mas é tocar o coração. Como Hebreus diz, né? É como uma espada de 2 gumes que penetra afiadamente, né, o ser humano, divide almas e medulas juntas e é apta para discernir as intenções do coração, porque é lá no coração que o texto bíblico vai. E quando ele alcança o coração, ele tem o poder de transformar, de converter, de trazer paz, conforto, consolo e cura até. Então a palavra de Deus tem esse poder. E nós vamos orar para que a palavra de Deus tenha esse poder de esclarecer o coração, mas também falar aos nossos corações, tá bom? Vamos orar. Pai querido e amado, te louvo e agradeço, Deus, pela semana que tem passado e em todo momento, Senhor, nós temos visto a Tua graça, a Tua bondade e a Tua riqueza para conosco. Muito obrigado, ó Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Nesse momento, Senhor, de devocional, peço ao Senhor que Tu fale conosco. Que esses textos, eles, Deus, não seja só luz para o nosso coração, mas seja bálsamo também, Senhor, para que assim a gente possa não só compreender, ser edificado, mas também tocados por Ti, ó Pai. Fala mesmo, que o próprio Espírito seja o comunicador nesse momento, falando a mim e aos meus irmãos que acompanham. Este peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que já está conosco, seja bem-vindo. Vamos fazer essa meditação. Se você está assistindo só depois, não tem problema, que a palavra do Senhor também toque o seu coração, porque o Espírito Santo ele pode fazer com que essa mensagem chegue em outras temporalidades, em outros lugares e tocar o coração de todos, né? Esse Espírito ele tem uma parceria com a palavra de Deus, e essa palavra, né, escrita há milhares de anos, nos comunica até hoje, porque é o Espírito que faz isso conosco, tá certo? Então, no nosso texto, o salmista, ele começa com um imperativo, ele diz: louvai ao Senhor. Esse imperativo, isso é uma ordem, louvai ao Senhor.
E quem deve louvar o Senhor? Ele diz, vós todos os gentios, vós todos os povos. Ele coloca gentios, ou seja, ele é um judeu, mas ele coloca o gentil também, ele coloca todos os povos devem louvar ao Senhor. Por quê? Porque a graça do Senhor alcança todos, não alcança somente o judeu, não alcançava somente o judeu. Quando Jesus diz que o sol do Senhor, que a chuva do Senhor alcança justos e injustos, é porque o Senhor está dizendo que existe uma graça abundante que ela transborda para abençoar todas as pessoas. Ela não se limita somente ao povo judaico, que é no caso aqui, quando o texto foi escrito. Essa graça maravilhosa de Deus, ela não se limita só aos crentes. Não é? Alguns teólogos chamam isso de graça comum, porque ela é comum a todas as pessoas. E essa graça maravilhosa de Deus alcança todas as pessoas, e por isso todas as pessoas devem louvar ao Senhor. É uma pena que os povos não façam isso, não reconheçam que devem louvor a Deus, que devem gratidão a Deus, porque Deus as sustenta. Hebreus capítulo 1 fala de que todas as coisas são sustentadas pelo poder da palavra do Senhor. Não existe nada na face da terra que não esteja debaixo do cuidado de Deus. E nós temos que ter esse entendimento, não só cristãos, mas não cristãos também, porque o Senhor também cuida dessas pessoas, também vela por essas pessoas. É uma graça que realmente ama a tal ponto incondicionalmente. Porque o amor condicional é isso, né? É você amar somente aqueles que lhe agradam, que lhe faz a sua vontade. O amor incondicional é você amar também os outros, independentemente se elas são boas ou não com você, independente se elas fazem alguma coisa para você, independente se ela te obedece. E como o amor de Deus é incondicional, então ele ama até os de fora da sua comunidade de pessoas que têm fé e que seguem Jesus Cristo. Esse é o amor. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, em outros textos, em outras cartas, né, que a vontade de Deus é salvar a todos. Porque ele ama todos, ele quer salvar a todos. E a todos ele leva a sua palavra, e aqueles que crerem, aqueles que se chegarem, esses não perecerão. Essa é a vontade de Deus para com todos. Então, o imperativo é: louve ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos. E aí ele traz os motivos para que a gente possa louvar a Deus. Esses motivos para a gente louvar a Deus também é o mesmo motivo que nos deve levar a confiar em Deus também. Então, ele vai continuar dizendo o seguinte: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. Esse é o amor misericordioso de Deus. E o texto está dizendo que ele é grande, ele é forte, ele é poderoso. Esse é o primeiro motivo que nós devemos louvar a Deus, porque ele é um Deus de amor. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu Jesus para todas as pessoas. E aqueles que nele crê não perecerão, terão a vida eterna. O seu amor é para com todos. Então, pessoas de outras religiões que adoram deuses falsos, pessoas que desprezam a Deus, que perseguem o povo de Deus, Deus também ama essas pessoas. Deus quer, inclusive, salvar essas pessoas. É por isso que o Senhor envia missionários e envia a sua igreja. Por isso que Deus está em missão no mundo. Porque o seu amor é misericordioso para com todos. O amor de Deus, a misericórdia de Deus, que é a causa de a gente não ser consumido, porque todos nós pecamos. Não é só os idólatras que pecam. Não é só os perseguidores da igreja que pecam. Não é só as pessoas que não têm compromisso com Jesus que pecam. Nós também pecamos. E esse amor é um amor misericordioso que faz com que a gente não seja consumido por toda uma destruição ou por uma ira de Deus.
E pelo fato de Deus amar misericordiosamente, é que ele está prolongando o tempo do fim, para que haja oportunidade para todo mundo. Jesus disse que o evangelho do reino tem que ser pregado em todas as nações, para assim depois ver o fim. E então nós temos que ser aqueles que esteja na cooperação. Paulo usa essa expressão, né? Nós somos cooperadores de Deus. Nós devemos estar nessa cooperação de levar esse amor misericordioso enquanto existe tempo. Nós vivemos no tempo da graça, a dispensação da graça, onde o amor misericordioso de Deus deve ser pregado a todas as nações. Então esse é o primeiro motivo que nós devemos louvar ao Senhor, confiar no Senhor, né? O segundo motivo, baseado no nosso texto, é a fidelidade de Deus. Diz assim, ó, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Ou seja, Deus é um Deus fiel. Isso quer dizer o quê? Que Deus nunca muda. E é interessante que a Bíblia vai dizer que Deus, enquanto a gente permanece, ou enquanto a gente é infiel, Deus permanece fiel. O que o texto quer dizer é que Deus não muda para conosco o seu amor misericordioso. Deus ele é fiel para com ele mesmo. Por quê? Porque tanto o amor quanto a fidelidade de Deus são atributos de Deus. E o que é atributo? É a qualidade de ser. O ser de Deus é um ser misericordioso. O ser de Deus é um ser de fidelidade. Ele não pode ser contra ele mesmo, Deus. Então, ele sendo misericordioso e ele sendo fiel, ele não muda no seu amor e na sua fidelidade. E aí, por isso que Deus ele está sempre concedendo perdão. É por isso que Deus está sempre concedendo graça, oportunidades. É por isso que o fim ainda não veio, porque ele continua querendo que a sua igreja pregue a sua palavra. E Paulo vai dizer o seguinte, que nós temos que pregar essa palavra a tempo e a fora de tempo, ou seja, todo momento é um momento oportuno, porque nós vivemos no kairós de Deus. É esse tempo, essa temporalidade da oportunidade de um Deus que está agindo no mundo. Então, sendo Deus um Deus que ama misericordiosamente, sendo Deus um Deus fiel, que apesar da nossa imperfectibilidade, a gente continua tendo a graça dele, tentando nos renovar a todo dia, é que faz com que a gente se apegue a esses atributos de Deus, né? De um Deus que não desiste de nós, porque ele ama e porque ele é fiel. Por exemplo, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele teve o seu momento de desgraça, seu momento de infidelidade. Cometeu um pecado atroz, violento, mas Deus foi misericordioso com ele. Deus foi fiel a si mesmo, dando oportunidade para Davi. E Davi se arrependeu profundamente. Tem 2 salmos que mostram esse arrependimento profundo de Davi, o Salmo 31 e o 51. E por ele ter se arrependido e buscado restauração, o Senhor o restaurou. Deus não desistiu de Davi. Deus não desistiu de Elias. Elias, depois que ele fez aquele feito extraordinário de confrontar 400 profetas de Baal, né? Depois ele sofre uma ameaça muito grande de Jezabel. Isso traz medo ao coração de Davi, mas trouxe também depressão. E o Senhor não desistiu de Elias no meio da depressão. O Senhor recorreu a ele, o Senhor foi a ele. O Senhor levou, inclusive, pássaros para alimentá-lo. Depois o Senhor veio com a sua voz e disse, levanta daí, Elias. Eu tenho uma missão para ti. Então, Deus não desistiu de Elias no meio da depressão. Deus não desiste de nós quando a gente erra, como Davi errou. Deus não desiste de nós quando está em momentos de sofrimento, de angústia, de depressão. Na verdade, ele quer vir em socorro de nós e nós temos que responder ao sim de Deus quando ele nos chama. Deus não desistiu, por exemplo, de Gideão. E Gideão, eu trago ele porque Gideão ele é um emblema, né? Ele é uma figura muito interessante porque ele espelha todos nós. Gideão ele era uma pessoa que cria em Deus, mas de vez em quando ele duvidava que Deus pudesse agir através dele. Então ele faz vários testes. Quando Deus chama ele para libertar o povo de Israel,
Ele faz vários testes, Senhor, se é o Senhor mesmo que está me chamando, se eu vou ter a ajuda realmente do Senhor, faz isso, faz aquilo, né? E tem aquela questão do lençol, de ficar seco no meio da neblina, depois de se molhar né, e só ao redor ficar seco. Tem vários momentos que ele pediu prova, se Deus realmente estava o chamando, se Deus ia estar com ele naquele desafio muito grande. Deus não desiste quando a gente às vezes fica nesse vacilo. Na verdade, a gente pode, inclusive, como Gideão, pedir confirmação do Senhor. No meio das nossas inconstâncias, Deus não desiste da gente, né? E a gente pode confiar como Gideão confiou no Senhor. Deus não desistiu de Pedro. Pedro, num certo momento, com muita ousadia, acredita em Jesus e ele começa a caminhar sobre as águas quando Jesus diz vem, mas ao ver a adversidade, ele naufraga. Nós, quando a gente vê a adversidade, a gente naufraga também. Só que, assim como Jesus não desistiu de Pedro ali e estendeu logo a mão para que Pedro não naufragasse, não fosse afundado naquele mar da Galileia e morresse, Deus também estende a mão para cada um de nós e nos levanta para que a gente possa caminhar. Foi porque Jesus não desistiu de Pedro que Pedro pôde continuar, não é? E se tornou líder dos apóstolos. E nós conhecemos ele até hoje como um grande missionário, como um grande homem de Deus. Foi não desistindo de Paulo que Paulo veio se tornar o maior missionário da igreja primitiva. Ele que antes era um perseguidor da igreja, antes que ele era um fariseu radical, ele que chegou a encerrar muitos apóstolos, discípulos de Jesus na prisão. E segundo alguns historiadores, ele inclusive esteve envolvido na morte de alguns cristãos. Mas o Senhor não desistiu dele, o Senhor se revelou a ele na estrada de Damasco, converteu o coração dele e chamou ele para uma missão. E ele fez as 3 grandes viagens missionárias, levando o evangelho por toda a Ásia Menor. Porque Deus não desistiu dele. Às vezes a gente está pregando o evangelho para uma pessoa e essa pessoa tem um coração duro para a palavra, tem um coração duro para o evangelho. Essa pessoa não quer saber de igreja, não quer saber de Deus, né? Mas Deus não desiste dessas pessoas. A gente tem que continuar orando por elas, para que no momento certo, assim como Paulo, né, essas pessoas também venham cair do cavalo, digamos assim. Que ao cair do cavalo elas possam ter um encontro com Jesus, um encontro de arrependimento, um encontro de conversão, de transformação de vida e de um chamado para a missão. Deus não desiste de nós. Seja qual a situação, pode ser uma situação igual a de Davi, igual a de Elias, igual a de Gideão, igual a de Pedro, ou alguns igual de Paulo. Deus não desiste, por quê? Porque Ele é misericordioso e fiel. O seu amor quer nos alcançar. Por isso, louvai ao Senhor todos os gentios, todos os povos, porque o amor de Deus quer alcançar multidões de pessoas. E Ele é fiel para consigo mesmo, fiel nesse amor, apesar das nossas infidelidades, apesar da nossa descrença, apesar da nossa fraqueza, apesar de qualquer situação. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de você, não desiste dos seus, da sua família, de ninguém. Continue confiando no Senhor, esperando no Senhor, buscando o Senhor. E você vai ver a mão do Senhor vindo em socorro e em bênção para a sua vida. Amém, amados? Eu vou estar orando por você, orando pela nossa igreja. Se você tem um pedido especial de oração, coloque nos comentários, eu vou receber esse comentário e a gente vai interceder pelo seu pedido especificamente. Se você é membro da IPI aqui de Araraquara, você pode, tem meu WhatsApp, você pode mandar seu pedido pelo meu WhatsApp também e a gente vai estar intercedendo por você. Amém, amado? Vou orar agora pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Pai amado e querido, eu te louvo, eu te agradeço, Deus, pela essa oportunidade, Senhor, de ter partilhado a palavra, Senhor. E que não tenha sido de mim mesmo, Senhor, mas tenha sido o próprio Espírito que tenha falado. E que Ele possa dar uma compreensão e ter tocado o coração de alguém, Senhor,
coisa que eu mesmo não poderia fazer ou conseguir. E assim, ó Pai, cada um tenha sido edificado, fortalecido na fé e cada vez mais confiante no Teu amor e na Tua fidelidade para conosco, pois ela é grande, ela é misericordiosa e fiel. Obrigado, Senhor, por tudo. Pai Santo, abençoa meu irmão e minha irmã, Senhor, que me acompanha, seja agora ao vivo, seja, Senhor, em outro momento, que essa pessoa possa receber, Senhor, de Ti, uma graça especial, um toque especial, que seu clamor e o seu pedido de oração, Senhor, tenha como resposta um sim. E venha, Senhor, com fé, com alegria e em poder na vida dessas pessoas. Seja, Senhor, qual for o clamor, seja na área da saúde, seja uma vitória em alguma causa, seja, Senhor, em crise familiar, crise financeira, não sei, ó Pai. Mas seja qual for o pedido, o clamor do meu irmão e da minha irmã, que Tu venha em socorro a essas pessoas, ó Pai. Assim como Tu já viestes, Senhor, em socorro de tantos pedidos e tantas orações que já temos feito, Deus, e já temos recebido o retorno dessas pessoas, agradecendo, porque receberam a Sua bênção, receberam a Sua vitória. Continua abençoando, continua sendo misericordioso e fiel para com cada um, Senhor, que a Ti busca. Que Tu se deixe achar, como Tu diz mesmo na Tua palavra, Senhor, para aqueles que Te buscam, eu Te busco de todo o coração. Traz, Senhor, para a nossa igreja um avivamento de um povo, Senhor, que Te busca, Senhor, esperando, Deus, da Tua parte, um novo ânimo, uma nova alegria, que Tu envie para esta igreja, Senhor, um avivamento, mas também com trabalhadores para essa seara. Aqui, Senhor, na Vila Xavier, na nossa congregação de São Carlos, nossa congregação em Ibaté, que o Teu Espírito venha de forma poderosa, Senhor, e envie trabalhadores para essa seara, porque a seara é grande e poucos são os ceifadores, ó Pai. Araraquara, Senhor, tem multidão de pessoas ainda precisando experimentar, Senhor, o Teu amor e fidelidade, assim como São Carlos, assim como Ibaté, Senhor. Então, fortalece a Tua igreja para cumprir a missão, através de dons espirituais e através de um novo ânimo, Senhor, a qual nós chamamos de avivamento. Derrama mesmo o Teu avivamento e o Teu Espírito sobre toda a carne, ó Pai. Isso te pedimos em nome de Jesus. Abençoa o conselho desta igreja, Senhor, fortalece, anima, dá estratégia, ó Pai, para que eles façam a Tua obra, Senhor, segundo a Tua vontade. Também anima e fortalece, Senhor, a mim, a Gisele, Senhor, pastor em São Carlos, o Adilson, pastor em Ibaté, Senhor, e que nós possamos, ó Pai, ser poderosamente conduzido por Ti e usado por Ti para esta missão nessa cidade, ó Deus. Nos usa mesmo, Pai, para a glória e louvor do Teu nome. Te damos graças, Senhor, por todas as coisas, pedindo todas essas bênçãos e Te louvando, Senhor, por tudo que Tu fazes e que irá fazer nas nossas vidas. Isso oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos, que Deus abençoe a sua vida, que você possa confiar e louvar ao Senhor motivados pela misericórdia de Deus, pela fidelidade de Deus, pois Ele é amoroso e Ele é fiel a você todos os dias da sua vida. Reconheça isso e louve ao Senhor por isso. Amém? Domingo pela manhã nós teremos aqui na igreja, nosso culto dominical às 9 horas da manhã. Nas terças-feiras, aqui no canal do YouTube, nós teremos a nossa escola bíblica virtual. Já estamos finalizando aí a série de estudos sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Se você ainda não assistiu, se você não participou ainda de nenhuma dessas aulas da EBD, da Escola Bíblica Virtual, nós estamos tratando sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Vale a pena esse estudo. Paulo, ele ouve muitas notícias dos problemas da igreja de Corinto, que são problemas que todas as igrejas enfrentam hoje também. E quais são as soluções para esses problemas? Paulo escreve aos Coríntios e é isso que nós estamos tratando. Já temos 10 aulas já lá, então assista, curta nossos vídeos, compartilhe eles e se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui, se inscreva para que assim a gente possa chegar a mais pessoas. O YouTube, quando ele tem curtidas, inscrições, ele vê que o canal é relevante e ele recomenda para outras pessoas.
E a nossa intenção é essa, levar o Evangelho, a palavra de Deus, para mais pessoas serem abençoadas. Amém, queridos? Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.